Bom dia, meus amados irmãos. Aqui vamos nós, aqui estamos, em eterna gratidão. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por poder dormir e acordar. Estamos respirando esse ar que foi nos dado de graça. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Todos os dias, o dia mal vem e o dia mal ele é vencido. Graças ao Senhor, que derrama o nosso entendimento, palavras, ensinamentos que geram vida, nos traz paz, nos direciona para o melhor. Nós não cansemos de dizer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E dentro disso, a gente busca praticar. Certa feita, em uma parábola, perguntaram a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. E são 4 exemplos que ele dá sobre a palavra que chega em nosso coração e como a gente desfruta, né? A primeira, ele diz que o caminho é duro, onde caíram algumas sementes. Ele fala que essas sementes representam os corações, né, duros, daqueles que ouvem a palavra, mas logo as paixões mundanas vêm e roubam. Ele fala sobre as outras sementes que caíram sobre pedras, que aquela semente representa que são pessoas que têm prazer de ouvir a palavra, mas não tem raiz. É casa levantada sobre uma areia, que o vento sopra, bate e logo a pessoa desfalece. Aí ele fala sobre as sementes que caíram em espinhos. São as pessoas que recebem a palavra, mas são sufocadas pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Calma, meu irmão. Calma. A gente precisa inalar e exalar, respirar, centrar, analisar e caminhar e pedir: Pai, foi o Senhor que colocou a gente aqui, o Senhor me colocou aqui na terra. O Senhor jamais queria o meu mal. Se meu filho pede pão, eu não vou dar pedra. Se meu filho pede peixe, eu não vou dar serpente. Mas a gente imperceptivelmente se perde pelos prazeres da vida, que é bom, só que precisa ser moldado, né? Tudo é lícito, mas em tudo convém. Ele diz que enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, emoção e razão. E aí ele diz, né? Na última ele fala: mas a terra boa representa as pessoas que, com o coração bom, generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm. Essa é a sabedoria que vem do alto, que dá fruto por onde passa. Agradeça por tudo. Por tudo. Nós pedimos força e Deus nos dá dificuldade para nos fazermos forte. Nós pedimos sabedoria e Deus nos dá problema para a gente resolver. A gente pede prosperidade e Deus nos dá um cérebro, uma mente ativada e um corpo preparado para trabalhar. Forte, você está aí, meu amado irmão, minha amada irmã, com vigor. Nós pedimos coragem e Deus, inúmeros perigos passamos para a gente superar. Sejam prudentes como a serpente, nocivos como as pombas.
Nós pedimos amor e Deus nos dá pessoas com problemas para a gente ajudar. Eu tenho problema, vocês aqui, todos nós temos problemas. E nós ajudamos uns aos outros. Quando compartilhamos uma mensagem que gera vida, quando a gente liga para uma pessoa, como é que você está, como a gente deixa de julgar e passa a amar uns aos outros, se colocar no lugar do outro. É quando a gente pede amor, Ele vai nos dar pessoas com problemas para ajudar. Nós pedimos favores e Ele nos dá a oportunidade. E assim eu sempre digo, né? A gente tem tudo o que precisa. Graças ao Senhor, Pai. Aqui é um relato, uma história. Tem mais uma história para a gente aprender. O fazendeiro. Havia um fazendeiro que tinha apenas um cavalo. Prestem bastante atenção. Um dia esse cavalo fugiu. Os vizinhos vieram consolá-lo por sua perda terrível. O fazendeiro disse: "O que faz vocês pensarem que é tão terrível?" Vamos entendendo aqui que em tudo Ele dá graça. Ele agradece por tudo. Aqui, dentro de uma analogia, você pode entender que você passando por um momento difícil, as pessoas, normal, né? Com sentimento "Ô, meu irmão, o que foi que houve?" Tá tudo bem. Porque tudo coopera para o nosso bem. É esse momento que a palavra chega e ela dá fruto, como Jesus faz a parábola do semeador, que ele fala. E essa palavra gera vida, porque a pessoa olha para você e diz assim: "Nossa, quanta força esse rapaz, essa moça tem. Olha ali como tá a casa. Ele perdeu o trabalho. Vamos mais forte. Ele perdeu um ente querido, mas ele disse: tudo coopera para o bem. Chegou o momento dele voltar para o pai. É difícil, a gente sente, mas louvado seja Deus." E aí? Nível de sabedoria que Deus nos dá quando a gente pede. Um mês depois desse cavalo perdido, o cavalo voltou para casa, desta vez trazendo consigo 2 belos cavalos selvagens. Olha aí. Os vizinhos tornaram a animar-se. Agora veio a parte da animação, com a boa sorte do fazendeiro. "Que sorte, que cavalos lindos e fortes." O fazendeiro respondeu: "O que faz vocês pensarem que é boa sorte?" Alguns dias passaram e o filho do fazendeiro quebrou a perna, caindo de um dos cavalos selvagens. Todos os vizinhos ficaram muito angustiados. Que má sorte. O fazendeiro olhou para eles de novo e disse assim: "O que faz vocês pensarem que é ruim? Nessa reflexão vem vários momentos que a gente, né, eu tenho a minha vivência, vocês a de vocês, e a gente para assim, a gente não entende quando a gente está num ponto, tá chovendo, ou o ônibus atrasa, ou o pneu fura, ou alguma coisa acontece em casa que atrasa, e lá na frente, depois de 2 meses, 3 meses, ou até no momento, houve alguma coisa e Deus te deu livramento. E você agradece. Em vez de murmurar, agradece. Quando a gente diz "tudo posso naquele que me fortalece", Deus diz: "Tá bom, você está pronto?" "Estou." E aí vem os problemas. Dentro de uma má administração de renda, por causa do homem, a gente colhe aquilo que o homem está plantando, e aí tudo se torna difícil, fica caro. Tudo tá caro, tudo tá difícil, tá perigoso, e você vai fazer o quê? Você vai viver nessa potestade, nesse poder, trazendo, possa-se dizer assim, medo e angústia para você? Ou você vai dizer: "O que faz vocês pensarem que tá ruim? Eu vou viver dentro disso, infelizmente é o que tem, devido ao homem. Mas o provedor, o que supre as minhas necessidades, o que me dá prosperidade, que é a ausência de necessidade, me dá sabedoria para entender que tá tudo tranquilo." Semanas depois, o filho aqui quebrou a perna, caindo de um dos cavalos selvagens. Semana depois, a guerra chegou. Todos os homens da aldeia foram recrutados, menos o filho do fazendeiro.
porque estava com a perna quebrada. Os vizinhos felicitaram mais uma vez o fazendeiro. Sabe o que ele disse? O que faz vocês pensarem que isso é bom? Replicou ele mais uma vez. Meus amados, em tudo dá graças a Deus. Ele jamais ia colocar a gente numa experiência humana e ia dizer, pronto, sejam perseguidos por um ser espiritual aí que acaba com vocês e eu deixo meus filhos passarem por isso. Você deixa um ente querido seu passar por um problema, você olhando de cima, né? Seu ente querido tá lá no primeiro andar, você tá no 10º. Vamos fazer essa analogia. E ele tá passando por um problema ali. Seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Aí você, não, pode fazer aí, fique tranquilo. Nós, que temos essa natureza que é imperfeita, não deixamos. Imagine aquele que fez o céu e a terra e tudo que nele há, que deu os dons aos homens, que nos deu o fôlego da vida. A perfeição de Deus não pode ser medida por essas coisas, meus irmãos. Tem coisas que o que começa errado, termina errado, isso gera uma colheita, gera uma disciplina. Mas dentro dos fatos, um momento na área financeira, na área conjugal, na área espiritual, quando você não entende olhar para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra, você não é levado, como ele explicou a parábola do semeador. E aqui está o que Paulo deixou em 1 Tessalonicenses 5,18. Estejam sempre agradecidos. Haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Ele. Graça e paz do Eterno. Obrigado, Deus. Forte abraço, meus irmãos. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Compartilhem. Muitas pessoas precisam ouvir o que Deus tem de bom para nós. Até amanhã.